todos, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Manuela Franco e agora vamos ver o tema da nossa aula. Aula de número 9, objeto de conhecimento, função, conceito. Detalhamento, zero da função quadrática. Então vamos à nossa aula. Vamos ver o que são os zeros da função quadrática. Vejam comigo aqui na cartela. Os zeros de uma função quadrática do tipo f de x igual a ax quadrado mais bx mais c são os valores de x quando igualamos a função quadrática a zero. Então, a gente pega a função quadrática e iguala a zero. E o que a gente obtém? Quando a gente iguala esse tipo de função a zero, a gente vai precisar resolver uma equação do segundo grau. E como que a gente faz para resolver uma equação do segundo grau? A gente tem aqui os coeficientes a, b e c, e para a gente conseguir calcular o valor de x, a gente iguala essa função a zero, e para saber o valor de x, a gente vai identificar quem é o b e vamos usar essa fórmula aqui, ó, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O b é o valor que acompanha o x, o a é o valor que acompanha o x ao quadrado. E quem é o delta? O delta, a gente vai usar todos os coeficientes da equação, que é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Então, quando a gente tem uma função quadrática, a gente pega igual a zero, identifica os seus coeficientes, calcula o valor de delta e depois a gente consegue calcular o valor de x. Como que a gente faz isso? Primeiro a gente vai analisar aqui o resultado do delta, que ele pode ser positivo, pode ser zero ou pode ser negativo. Quando o delta é positivo, quando ele é maior do que zero, a equação ela vai apresentar dois zeros distintos, ou seja, dois valores diferentes. E quais são esses valores? O primeiro zero vai ser menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a, e o segundo zero vai ser menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a. A única coisa que muda é aqui esse sinal, ó, entre o menos b e entre a raiz quadrada de delta. No primeiro zero, o sinal é positivo e no segundo zero, o sinal é negativo. E quando nós temos delta igual a zero, a equação ela vai apresentar dois zeros iguais, ou seja, vamos ter dois valores iguais de x, que vai ser igual a menos b sobre 2a. Vejam que aqui não tem nem o mais raiz de delta e nem o menos raiz de delta. Por quê? Porque o delta é igual a zero, e quando a gente tira a raiz quadrada de delta, a raiz de zero é zero, então só sobra para a gente menos b sobre 2a. E agora, quando a gente tem que o resultado do delta é negativo, quando ele é menor do que zero, a equação ela simplesmente não apresenta zeros reais, então a gente não tem uma fórmula para dizer qual é o valor do x, porque não é um valor real. Agora a gente vai ver o significado geométrico dos zeros da função quadrática. Quando a gente constrói o gráfico da função quadrática, f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, a gente pode notar que a parábola corta o eixo do x nos pontos de abscissas 1 e 3, que são os zeros da equação. Então, quando a gente resolve essa equação aqui, x² menos 4x mais 3 igual a zero, a gente obtém que o primeiro zero é igual a 1 e o segundo zero é igual a 3. E como é que a gente faz para saber o valor desses zeros? A gente vai ver daqui a pouco. Mas primeiro, a gente vai mostrar aqui para vocês o gráfico dessa função no GeoGebra. Vamos ver aqui comigo.
Então, aqui nós temos o plano cartesiano. A gente vai inserir a nossa função. Quem é a nossa função? Nossa função quadrática é f de x f de x é igual a f de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 2. Não é isso? Mais 3. X ao quadrado menos 4x mais 3. Então, aqui já aparece o nosso gráfico, que ele é uma parábola. E vejam só, o que a gente pode observar nessa parábola? Ela corta o eixo do x em 2 pontos. Vejam aqui, ó. Ela corta o eixo do x no ponto igual a 1 e no ponto igual a 3, que são quem? São exatamente os zeros dessa função quadrática. E uma curiosidade, o gráfico também corta aqui o eixo y no ponto 3. Por quê? Quem é o 3? É o coeficiente c, é o termo independente. Então, esse aqui é o gráfico da nossa função quadrática. Agora, a gente vai calcular o zero dessa função. Vamos ver aí na nossa cartela. A gente tem a nossa função, que é x ao quadrado, menos 4x mais 3, e a gente vai igualar ela a zero e resolver essa equação. Como é que a gente faz? A gente primeiro vai ter que calcular o delta, depois que a gente igualar essa expressão a zero. Então, igualamos a zero e agora a gente calcula o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E quem são esses coeficientes? O a é o valor que acompanha o x, nesse caso aqui é o 1. O a é o valor que acompanha o x ao quadrado, que nesse caso é o 1. O b é o valor que acompanha o x, é o menos 4, atenção para o sinal. E o c é o termo independente, é o 3. Então, para calcular o delta, a gente só faz substituir esses valores. Então, nós vamos ter que o delta é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 3. Então, o delta vai ser menos 4 ao quadrado, que é 16, menos 4 vezes 1 vezes 3, que é 12. 16 menos 12 é 4, então o delta é 4. O delta, ele é positivo, ele é maior do que zero. Então, ele vai apresentar duas raízes, dois zeros diferentes, né? E como é que a gente faz para calcular? Usando essa fórmula aqui. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Já temos o valor de b, já temos o valor de delta que a gente acabou de calcular e também temos o valor de a. Então, a gente só substitui. Então, nós vamos ter que x é igual a menos 4, mais ou menos raiz de 4, sobre 2 vezes 1. Então, x vai ser 4 mais ou menos 2 sobre 2. E agora a gente vai separar os dois. O primeiro x, o primeiro zero, vai ser 4 mais 2 sobre 2, que é 6 sobre 2, que é igual a 3. Exatamente o zero que apareceu lá no nosso gráfico. E o segundo zero vai ser 4 menos 2 sobre 2, que é igual a 2 sobre 2, que é igual a 1, que também é o outro zero do gráfico que a gente viu da nossa função, correto? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai resolver vários exemplos aqui, vocês vão ver que a regra é a mesma. A gente tem uma função quadrática, essa aqui é a x ao quadrado menos 3x mais 2, a gente iguala a zero, e aí nós vamos resolver essa equação do segundo grau.
Primeiro, calculando o delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem é o b? Menos 3, então menos 3 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 2. Menos 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes 1 vezes 2, que é 8. 9 menos 8, 1. Então, o valor de delta é 1. Valor positivo, vamos obter duas raízes, dois zeros distintos. Novamente, vamos usar a mesma fórmula para calcular o x. Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. A gente vai fixar essa fórmula aqui, que a gente vai usar ela em todos os exemplos. Então, x vai ser menos 3, mais ou menos raiz de 1, sobre 2 vezes 1. Fazendo o jogo de sinal, menos com menos dá mais, então vai ficar 3, mais ou menos a raiz de 1, que é 1, dividido por 2 vezes 1, que é 2. E agora sim a gente vai separar os dois valores dos zeros. O primeiro zero vai ser 3 mais 1 sobre 2, que é 4 sobre 2, que é igual a 2. E o segundo zero vai ser 3 menos 1 sobre 2, que é 2 sobre 2, que é igual a 1. Vejam que o cálculo demora um pouquinho para ser feito, mas a ideia sempre vai ser a mesma. Vejam outro exemplo aqui. No nosso item B, nós temos a função f de x igual a menos x ao quadrado mais 7x menos 12. A gente iguala essa função a zero e identifica os coeficientes. Quem é o a? O valor que acompanha o x ao quadrado, menos 1. Quem é o b? O valor que acompanha o x, é o 7. Ele é positivo, a gente não precisa pôr o sinal. Quem é o c? O termo independente. Esse é negativo, ele é menos 12. Então, calculamos o delta. Já sabemos a fórmula, só substituímos. Delta é igual a 7 ao quadrado, menos 4, vezes menos 1, porque o a é negativo, vezes menos 12, o c também é negativo. Então, nós vamos ter 7 ao quadrado, que é 49, e por que ficou menos? O jogo de sinal aqui, ó, menos com menos, vai dar mais. Porém, a gente vai ter que fazer um outro jogo de sinal aqui, ó, do mais com o menos do 12, que vai dar menos. Por isso, prevaleceu aqui o menos. A multiplicação de 4 vezes 1 vezes 12 é 48, então ficamos com delta igual a 49 menos 48, que é igual a 1. Novamente, temos um valor positivo, vamos ter duas raízes distintas. Já sabemos qual fórmula usar. Substituindo os valores, nós vamos ter que x é menos 7, mais ou menos raiz de 1, sobre 2 vezes menos 1. Lembrando que aqui o a é negativo. Então, x vai ser menos 7, mais ou menos 1, sobre menos 2. E agora a gente separa os dois zeros. O primeiro x é menos 7 mais 1 sobre menos 2, vai ser menos 6 sobre menos 2. Temos aqui a divisão de dois números negativos. Negativo com negativo na divisão dá positivo. Então, o resultado é 3. E o segundo zero vai ser menos 7 menos 1 dividido por menos 2, que é menos 8 sobre menos 2. Novamente, temos dois números negativos na divisão. Então, o resultado vai ser positivo, 4. Vejamos mais um exemplo. F de x igual a menos x ao quadrado mais 3x menos 4. Igualamos a equação a zero, a função a zero, e a gente vai obter essa equação do segundo grau. E identificamos os coeficientes. O a é menos 1, o b é 3 e o c é menos 4. Agora, a gente substitui esses valores para calcular o delta. Então, olha só, o delta vai ser 3 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 4. 3 ao quadrado é 9. E aqui, fazendo o jogo de sinal, menos com menos dá mais,
mais com menos dá menos. Então, vai ficar delta igual a 9 menos 16. Quanto é 9 menos 16? Menos 7. Então, a gente obteve aqui um delta negativo, um delta menor do que zero. O que acontece quando a gente tem um delta menor do que zero? Não existem zeros reais na função. Então, não tem como a gente calcular o valor de x e a solução encerra aqui, já que não podemos fazer mais nada quando o valor de delta é negativo. Agora vamos para o próximo exemplo. F de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 2. Igualamos essa função a zero, identificamos os coeficientes, vocês já sabem, né? A é igual a 1, B é igual a menos 2 e C é igual a 2. Agora é só substituir para calcular o valor de delta. Então, delta vai ser menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 2. Menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 1 vezes 2, 8. E quanto é 4 menos 8? É menos 4. Então, novamente, temos um caso onde o delta é negativo. E o que acontece quando a gente tem um delta negativo na equação do segundo grau? Não existem zeros reais. Então, temos mais um caso aqui onde a gente não consegue calcular o valor de x e identificar os zeros dessa função. Vamos para o próximo item. F de x igual a x ao quadrado mais 4x mais 4. Igualamos a função a zero e vamos resolver essa equação do segundo grau. Quem é o a? O valor que está na frente do x ao quadrado é 1. Quem é o b? 4 positivo. Quem é o c? 4 positivo também. Então, calculamos o delta, substituindo os valores. Nós vamos ter b ao quadrado vai ser 4 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 4. 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 1 vezes 4, 16 também. 16 menos 16 é 0. Então, temos um caso agora de quando o delta é igual a zero. O que acontece quando o delta é igual a zero? Nós temos dois zeros iguais e a gente usa apenas menos b sobre 2a. Substituindo os valores, nós vamos ter menos 4 sobre 2 vezes 1, que é menos 4 sobre 2. Agora, a gente está dividindo um número negativo por um número positivo. Então, o resultado vai ser negativo. 4 dividido por 2, 2. E com o sinal, o resultado aqui do zero da função, nós temos que o valor dele é menos 2. Vamos para o item F. A nossa função é f de x igual a menos x ao quadrado mais 3 sobre 2x mais 1. Vamos identificar os coeficientes dessa função. O a é o valor que acompanha o x ao quadrado, é menos 1. O b é o valor que acompanha o x, é 3 sobre 2. Professor, eu posso ter um coeficiente fracionário? Posso, porque ele é um valor real e qualquer valor real pode assumir o valor dos coeficientes. E o c é o 1. Então, igualamos a equação a zero. Calculamos o delta, substituindo os valores. Então, olha só, o delta vai ser 3 sobre 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, vezes 1. O delta vai ser quem? 9 sobre 4. Por quê? Porque 3 ao quadrado é 9 e 2 ao quadrado é 4. Tanto o numerador quanto o denominador devem ser elevados ao quadrado. Agora, nós vamos fazer o jogo de sinal aqui, do menos 4 com menos 1. Menos com menos vai dar mais. E resolvemos a multiplicação. 4 vezes 1 vezes 1, que é o próprio 4. Resolvendo aqui, tiramos o MMC entre 4 e 1. E aí, esse delta ele vai ser quanto?
O MMC é 4. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 9, 9. Mais 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 4, 16. Por isso que o nosso delta é 9 mais 16 sobre 4. 9 mais 16 é 25. E o denominador a gente repete. Então, o valor do nosso delta é 25 sobre 4. Esse valor ele é maior do que zero, é um valor positivo. Então, nós vamos ter dois zeros distintos, vamos usar a fórmula que a gente já conhece. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, substituindo, olha só como ficou diferente, porque agora a gente está trabalhando com um número fracionário. Menos b, quem é o b? 3 sobre 2, então vai ser menos 3 sobre 2, mais ou menos a raiz do delta, quem é o delta? 25 sobre 4, dividido por 2 vezes o a, que é menos 1. Não mudou nada, parece só um pouco mais complicado porque agora a gente tem fração, mas a gente sabe resolver isso aqui. Então, nós vamos repetir, menos 3 sobre 2, mais ou menos, agora a gente vai tirar a raiz quadrada, tanto do 25, que é 5, quanto do 4, que é 2, são raízes exatas. Então, ficou que o nosso x é menos 3 sobre 2, mais ou menos 5 sobre 2, dividido por menos 2. E agora a gente vai separar os dois zeros. O primeiro vai ser menos 3 sobre 2 mais 5 sobre 2, tudo isso dividido por menos 2. Vejam que aqui os denominadores são iguais, então a gente vai repetir, ó. Repete aqui e realiza a operação nos numeradores. Menos 3 mais 5 é igual a 2. Então, vai ficar 2 sobre 2 dividido por menos 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, nós vamos ter 1 sobre menos 2, que é o mesmo que menos 1 sobre 2. Então, encontramos o valor do nosso primeiro zero. Menos 1 sobre 2. E o segundo zero só muda aqui o sinal, ó. Vai ser menos 3 sobre 2, menos 5 sobre 2, tudo isso sobre menos 2. Vejam que, novamente, os denominadores são iguais, então a gente só faz conservar ele aqui, ó, o 2, e realiza a operação nos numeradores. Menos 3 menos 5 dá menos 8. Menos 8 dividido por 2, a gente já fez essa conta, é igual a menos 4. E divide por menos 2. Agora, a gente está dividindo um número negativo por outro negativo, o resultado vai ser positivo. E 4 dividido por 2 é 2. Então, aqui estão os valores dos zeros dessa função. O primeiro zero é menos 1 sobre 2 e o segundo zero é somente o 2. Vamos para mais um exemplo. F de x é igual a x ao quadrado menos 2x menos 1. Igualamos tudo a zero, calculamos o delta, substituindo os valores. B é menos 2, então vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, 1 está aqui na frente do x ao quadrado, vezes o c, que é menos 1. Menos 2 ao quadrado é 4, fazendo o jogo de sinal, menos com menos dá mais. 4 vezes 1 vezes 1, 4. Então, o delta é 4 mais 4. Delta é igual a 8. Delta positivo, delta maior que zero. Vamos ter duas raízes distintas. Substituindo os valores na fórmula para calcular o x, nós vamos ter menos 2, mais ou menos raiz de 8 sobre 2 vezes 1. Então, nós vamos ter que o x é 2 mais ou menos raiz de 8 sobre 2. E agora a gente separa. O primeiro zero vai ser 2 mais raiz de 8 sobre 2. E o segundo zero vai ser 2 menos raiz de 8 sobre 2. Professora, pode deixar desse jeito os valores de x? Pode, não tem problema nenhum,
porque apesar de parecer uma expressão, isso aqui significa que é um número. A raiz quadrada de 8, ela não é exata, por isso a gente deixa dessa forma. A gente ainda poderia simplificar essa raiz, mas aí fica a seu critério. Se você quiser simplificar, pode ficar como exercício aí para você fazer, mas a resposta nesse formato aqui já está correta. E agora vamos ver nosso último exemplo, onde a gente tem que f de x é igual a 2x² menos 4x. E agora, não está faltando um elemento aí? Bom, para ser uma função quadrática, é preciso que a gente tenha o termo x². Essa é a regra principal. Então, se temos o valor x², nós já temos uma função quadrática. E quem são os coeficientes? O a é o valor que acompanha o x², é o 2. O b é o valor que acompanha o x, aqui é o menos 4. E o c é o termo independente. Aqui a gente não tem o termo independente, significa que o valor de c é 0. Então, quando a gente for calcular o delta, é só a gente colocar 0 no lugar do c. Vejam só, o delta é b² menos 4 vezes a vezes c. Substituindo, nós vamos ter b² vai ser menos 4² menos 4 vezes o 2, que é o a, vezes o 0, que é o c. Aqui a gente já sabe que vai dar 0, nem precisa a gente fazer a multiplicação. Então, o valor de delta é simplesmente 16, que é o valor de menos 4² menos 0, que é o próprio 16. Então, temos um delta positivo, vamos ter dois zeros diferentes. Então, calculamos o valor de x, já usando a nossa fórmula conhecida, e fazemos as substituições. Menos o b, que é menos 4, mais ou menos a raiz do delta, que é 16, dividido por 2 vezes o a, que é 2. Fazendo o jogo de sinal, menos com menos vai dar mais, então vai ser 4, mais ou menos a raiz de 16, que é 4, dividido por 2 vezes 2, que também é 4. E agora a gente vai separar os dois zeros. O primeiro zero vai ser 4 mais 4 dividido por 4, 4 mais 4, 8, 8 dividido por 4, 2. E o segundo zero vai ser 4 menos 4 dividido por 4. 4 menos 4, 0, 0 dividido por 4, 0. Então, esses aqui são os zeros da equação, que também são os zeros da nossa função quadrática. Mesmo ela estando ali incompleta, não tendo o coeficiente c, não tem problema, ela não deixa de ser uma função quadrática. Então, a gente tem que ter a atenção ali na hora de identificar os coeficientes a, b e c e na hora de substituir esses valores para calcular tanto o valor de delta quanto o valor de x, tá certo? E essa foi a nossa aula sobre os zeros da função quadrática.